Efésios, capítulo de número 5. Versículo de número 15 e 16. Obrigado. Glória a Deus. Diz assim: portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Diga amém. Agora venha comigo para Colossenses, uma epístola após. Você tem Efésios, Filipenses, Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 5. Diz assim: andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Diga amém. Amém. Diga comigo: Senhor, abre a minha visão, me faz ver e discernir as oportunidades que o Senhor me dá. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Quem estava no culto terça-feira passada, levanta a mão. Muito bem. Quem não estava no culto terça-feira passada, por favor, levanta a mão. Já que eu fiz as duas primeiras perguntas, eu vou me dar o luxo de fazer a terceira. Onde tu estavas? Terça-feira eu preguei aqui sobre para quem surgem as grandes oportunidades. Eu sugiro você, quando chegar em casa hoje à noite, entra na internet, pesquisa essa pregação e assista e ouça. Para quem surgem as grandes oportunidades? E na terça-feira eu não consegui concluir o raciocínio e disse aos irmãos que na próxima terça terminaríamos. Não estava previsto que eu pregaria hoje. Eu deveria estar pregando em nossa igreja em Salvador hoje à noite, mas eu decidi inverter, para estar aqui com os irmãos. Inverter que eu digo, fui ontem para uma reunião geral de liderança, a fim de que pudéssemos estar juntos aqui hoje à noite. Então a mensagem que eu não consegui concluir na terça, eu gostaria de dar sequência ao raciocínio hoje à noite. E eu quero falar hoje sobre aproveitando bem as oportunidades. Aproveitando bem as oportunidades. Quero destacar e lhe chamar a atenção para algo que precisamos ter cuidado quando falamos de oportunidades. É preciso ter cuidado com o oportunismo. Não confunda oportunidade com oportunismo.
Oportunidade, eu disse aqui terça-feira passada, é uma responsabilidade. E todo privilégio impõe responsabilidade. Oportunismo é quando eu me utilizo de uma ocasião para benefício próprio em detrimento do outro. E aí você precisa entender que sempre que você se dá bem, prejudicando alguém, você vai se dar mal. Vou repetir. Sempre que você se dá bem, prejudicando alguém, você se dá mal. É preciso lembrar que Deus não precisa que o outro caia para que ele me levante. Deus não precisa que eu tome de alguém para ser abençoado. Todas as vezes que Deus age em nosso favor, Ele age sobre 3 elementos do seu caráter e da sua personalidade. Todas as vezes que Deus age em nosso favor, Ele age sobre 3 elementos da sua personalidade e do seu caráter: bondade, justiça e amor. O que isso significa? Deus é bom o tempo inteiro e em qualquer circunstância. Deus jamais será mau para fazer o bem a alguém em detrimento do outro. Deus jamais se tornará mau. Segundo, Deus age sob princípio de justiça. Deus é justo e não será injusto em nenhuma circunstância. A Bíblia diz que Ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Isso é algo da justiça divina. E terceiro, Deus sempre age com base no amor. E nós, egoístas que somos em nossa natureza, queremos que Deus haja por amor em nosso favor, mas em favor do outro que Deus haja com vingança, com retração, e é um equívoco. Então, nunca pense que usar de oportunismo é aproveitar bem a oportunidade. Deu para entender? Diga amém. Esse texto que nós lemos, na maioria das versões que os irmãos têm à mão, deve estar escrito remindo o tempo. Não é isso? A versão revista e corrigida, revista e atualizada, corrigida fiel, usam a expressão remindo o tempo. Esta versão que eu tenho à mão é uma versão revisada de acordo com os melhores textos em grego e hebraico, e ela vai mais próximo do termo ou do texto original, e em vez de remir o tempo, fala de utilizar bem o tempo, utilizar bem a oportunidade. No mundo corporativo, o nome disso aqui é gestão de tempo. Na NVI, ou Nova Versão Internacional, e na NVT, Nova Versão Transformadora, o texto diz assim: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não sejais imprudentes, mas sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Já Colossenses capítulo 4, versículo 5 diz assim: sejais cuidadosos em seu modo de viver, estilo de vida,
Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Pergunta básica: você aproveita bem as oportunidades que Deus lhe dá? Alguém já disse que uma oportunidade perdida é como uma flecha lançada, ela não tornará a voltar. Mas o que é uma oportunidade? Os romanos designaram oportunidade a partir de uma divindade, Portunus, de onde vem a palavra portus, portus com U, latim, que significa relacionamento com a porta, passagem, ou ponto de passagem para um outro aposento. Então, oportunidade é um ponto de mudança de nível, mudança de ambiente, passar por uma porta. Daí vem a palavra porto, que passou a ser utilizado como uma passagem pela água para chegar ao outro lado da cidade, ou para chegar à cidade, ou para mudar de um lado para o outro, do ponto de vista geográfico. Para os romanos, portus ou portunus sempre era usado com um prefixo, ob. Daí vem a expressão oportunos ou oportuno, que dá a ideia de tempo favorável. Na cultura romana, era comum eles darem nomes aos ventos, e os barcos só saíam do porto quando obis portus, vento oportuno, estava soprando de maneira favorável para a viagem. É daí que vem uma expressão que nós ocidentais utilizamos com relativa frequência, que é: aproveite a oportunidade. Ou seja, avalie se o vento é favorável, analise os prós e contras e haja de acordo com o vento. Ou, é uma metáfora, se é oportuno, se é favorável, se isso te gera a oportunidade que você precisa. Entender as oportunidades que Deus nos dá é imprescindível, porque muitas vezes nós dizemos que Deus não fez, e na verdade não é que Deus não fez, é que nós não vimos. Lembra da história do cara que o barquinho dele afundou em alto mar, e ele começou a clamar para Deus mandar livramento? Aí veio um navio pesqueiro, e os caras gritaram: nós vamos te socorrer. Jogaram a rede, e ele disse: eu não vou segurar na rede de vocês, quem vai me livrar é Deus. E o barco pesqueiro foi embora. Aí veio um navio da marinha, e o navio da marinha, o soldado desceu e tentou pegá-lo. Ele disse: eu não vou com vocês, quem vai me livrar não é homem, quem vai me livrar é Deus. Depois de muita insistência, os marinheiros desistiram dele e foram embora. Veio o helicóptero, e o soldado desceu pela escadinha pendurado para salvá-lo, e ele disse: eu não vou segurar na boia, eu já falei que quem vai me salvar não é homem, quem vai me salvar é Deus. E o helicóptero foi embora. Aí veio o tubarão, hora do almoço, prato feito em alto mar, tubarão levou. Quando ele chegou diante de Deus, ele disse assim: eu esperei o Senhor me livrar, e o Senhor não me livrou, o Senhor me deixou na mão. Aí Deus olha para a cara do cidadão e diz assim: eu te dei 3 oportunidades,
e você não quis nenhuma delas. Quantas oportunidades Deus gera para nós, e só porque ela não vem na forma que nós desenhamos, rejeitamos. Na terça-feira eu falei aqui que as grandes oportunidades surgem para pessoas preparadas e capacitadas. As grandes oportunidades surgem para pessoas com aspiração. As grandes oportunidades surgem para pessoas com aspiração, com disposição. Eu disse que as grandes oportunidades surgem para pessoas visionárias e empreendedoras. E disse que as grandes oportunidades surgem para pessoas com capacidade de reação na crise. Aí, depois do culto, fui procurado por uma moça que já foi gestora de uma grande empresa. Por opção, ela decidiu se dedicar a um outro estilo de vida profissional. Mas ela disse assim: pastor, eu fui gestora de uma empresa que tem presença em quase todos os estados do Brasil. E uma certa feita, o CEO da companhia fez uma reunião com todos os funcionários, milhares deles, alguns online, e disse para eles que era um projeto da empresa expandir para toda a América do Sul. Colômbia, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Peru, Bolívia. E ele queria dar a oportunidade para os supervisores da empresa, com franquias. Ele iria abrir franquias e entregar na mão de supervisores, fora do país. Regra básica: que tivessem o inglês básico e um pouco de espanhol. Ela disse: não apareceu nenhum funcionário, supervisor, gerente, com capacidade de abrir uma franquia da empresa em outra nação da América do Sul. Ou seja, surgiu a oportunidade, mas não havia capacidade. E eu disse aqui na terça-feira que oportunidade é quando a necessidade encontra a capacidade. Aí surge a oportunidade. Muitas vezes nós reclamamos de Deus pelas bênçãos que não vêm, e não estamos abertos às oportunidades que Ele gera. Então eu quero falar hoje um pouco sobre como aproveitar bem as oportunidades, e eu vou começar dizendo: descubra o seu propósito. Um pregador muito conhecido no Brasil me ligou há uns anos atrás. Não vou lembrar exatamente quando, mas na época, por exemplo, o Instagram permitia que você acessasse a conta de outra pessoa e visse quantas curtidas tinha, qual o engajamento e assim por diante. E a pergunta que ele me fez foi: você já se flagrou em crise de comparação? E eu disse para ele: traduza. Ele disse: eu estou olhando os perfis de outros pregadores para saber quem prega nos maiores eventos, se eles ou eu. Quem tem mais curtidas no Instagram, quem tem mais comentários, e eu comparo a agenda deles, porque de repente nós dois temos agenda no mesmo dia, mas ele está num evento de 30 mil pessoas, eu estou num evento de 300, e eu estou perto de entrar em depressão. E eu disse a ele: vai entrar. Mas o que faz? Eu disse para ele: descobre o teu propósito. Quando você descobre o teu propósito, você não tem necessidade de se comparar com ninguém. Porque se você está no teu propósito, não importa quem está na frente, quem está atrás, quem está acima, quem está abaixo, você está focado no teu propósito e vai caminhar nele satisfatoriamente.
Se o cidadão estiver na sua frente, mas estiver fora do propósito, ele será um coroa frustrado. Se você estiver na frente de alguém e se julga em vantagem sobre esse alguém, mas você está fora do seu propósito, não vai demorar. Você pode até ganhar muito dinheiro, mas estará frustrado com a vida. Alguém já disse que o seu propósito é o problema que Deus lhe designou para resolver para outros. Seu propósito não é uma decisão, é uma descoberta. Paulo diz aos Filipenses no capítulo 3, versículo 12, 13 e 14: não que eu seja perfeito, ou que eu já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Paulo está dizendo: eu não alcancei ainda, mas sei que fui alcançado para alcançar algo. E é que, me esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão adiante de mim, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então preste atenção, nós precisamos discernir quem Deus quer que sejamos. Mas pastor Josué, como identificar o meu propósito? Bom, uma das pistas é: aquilo que te incomoda está relacionado com o teu propósito. Moisés desceu para ver os hebreus. Até então Moisés era príncipe do Egito, mas ele é hebreu. Como egípcio, Moisés nunca se incomodou com hebreus sendo torturados. Mas quando ele viu um hebreu sendo castigado, ele, sabendo que era hebreu, se revoltou com aquilo. Na verdade, Deus estava ativando em Moisés um dispositivo para que o seu propósito fosse posto em ação. Isso está lá no Êxodo capítulo 2, versículo 10, 11, a seguir. É preciso entender que todas as coisas são criadas para um propósito. Vou dar um exemplo. Nariz, sente odor. Ouvido, ouve. Boca, fala. Mãos, apalpam. Os pés me servem para dar firmeza para andar. Tudo foi criado para um propósito. Um peixe na água é imbatível, porque ele está no lugar do seu propósito. Fora da água ele morre em 3 minutos. Se você estiver no seu propósito, você estará realizado no seu propósito. Não importa se está doente, está passando luta, está passando dificuldade, mas a alma tem paz por estar no propósito para o qual Deus te designou. Para aproveitar bem a oportunidade, descobre o teu propósito. E deixa eu te explicar. Estar fora do plano de Deus é uma tragédia na vida de qualquer pessoa. Tudo poderia estar bem, mas a alma não sente paz, não sente confiança, porque está fora do propósito. Então, se você quer aproveitar bem cada oportunidade, a primeira pergunta é: isso aqui faz parte do meu propósito? Porque se não fizer, abre mão. É vantagem no momento, mas vai gerar atraso. Segundo, para você aproveitar bem cada oportunidade, vou mexer com você. Escolha os ambientes certos. Pare de ir a lugares por conveniência. Pare de ir a lugares para dar satisfações, para satisfazer a outro. Vá a lugares que fazem parte do seu propósito. Por quê? Porque seu propósito também é geográfico.
Vou repetir. Seu propósito também é geográfico. Entenda que Deus criou lugares antes de criar pessoas. Com isso você vai entender, olha bem nos meus olhos, nem Jesus foi bem sucedido em determinados lugares. Mateus capítulo 13, versículos 57 e 58, a Bíblia diz que ele não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade deles. Sabe o que é incredulidade ali? Incrível que pareça, não é falta de fé. Incredulidade ali é mais ou menos o seguinte: como pode ele ser o Messias? Ele não é filho de José e Maria, o carpinteiro, a camponesa? Os irmãos deles a gente não conhece, mora tudo aqui em nosso meio. Preste atenção, muitas vezes as pessoas mais próximas de você são as que não aceitam que você cumpra seu propósito, e por isso elas te rejeitam. Não é que elas não gostam de você, não é que elas não gostam do seu propósito, é que a mente delas é tacanha demais para ver você se sobressair em relação a elas. Não é pessoal, é uma questão de natureza. Lembra da história do sapo e do escorpião? Quem já ouviu a párola do sapo e do escorpião? Escorpião chega para o sapo e diz assim: me dá uma carona para atravessar o rio. E o sapo diz: você está louco? Vou deixar você subir em mim, você vai me picar e eu vou morrer. E o escorpião disse: louco é você, se você acha que eu vou te picar na travessia do rio, aí eu vou morrer afogado, porque eu não sei nadar. O sapo calculou e disse: tem razão, tudo bem, vou te dar carona. O escorpião subiu no sapo, o sapo atravessou o riacho. Quando chegou do outro lado, antes de pular fora, o escorpião cravou o ferrão no sapo. E o sapo disse: mas rapaz, você é muito ruim, eu acabei de atravessar você. O escorpião disse: desculpa, sapo, não é nada pessoal, é a minha natureza. Você precisa compreender que para descobrir o seu propósito e utilizar bem cada oportunidade, os ambientes que você frequenta dizem muito sobre você. Presta atenção, ambientes importam sim. O plano de Deus em tua vida também é geográfico. Se José tivesse permanecido em Canaã, na casa do pai dele, ele jamais teria chegado ao Egito, portanto não teria se tornado governador. Ele teve que sair de casa e ir em busca dos irmãos. Chegar ao Egito foi pesado. Até chegar à cadeira de governador, o processo foi violento. Mas Deus tirou José de casa, da aba do pai, para levá-lo ao Egito e cumprir um propósito que era muito maior do que a cozinha do pai. Porque propósito, bênçãos e oportunidades também são geográficas. Você já parou para imaginar que a chamada de Abraão que nós lemos em Gênesis 12, antes de ser de Abraão, foi do pai dele, Terá? Presta atenção, o nome do pai de Terá era Naor. Naor gerou a Terá, e Terá com 75 anos, Gênesis 11, 25, gerou a 3 filhos, a saber, Abrão, Naor e Arã. Ou seja, Naor é pai de Terá, mas ele tem um filho também chamado Naor. Abrão é o mais velho. A tradição, o texto diz que Terá saiu da cidade idólatra de Ur,
para ir a Canaã. Quando Deus chamou Abraão exatamente para ir para Canaã. Ou seja, Terá já tinha começado a viagem. Mas a tradição histórica, o Talmud, por exemplo, menciona que o filho de Terá, que se chamava Arã, o mais novo, foi morto por Nimrod. Arã é o pai de Ló. É por isso que quando Abraão vai embora, ele leva Ló, porque a tradição menciona que, como Ló não tinha pai, Abraão, como filho mais velho de Terá, tio de Ló, deveria adotar a Ló. Já vi pregador criticando que Deus mandou Abraão ir, e Abraão teimoso levou Ló. Teimoso não, Abraão tinha conceito de responsabilidade. Deus não vai lhe abençoar sendo irresponsável. Abraão leva Ló. Mas preste atenção, o filho de Terá, que morreu de forma violenta, se chamava Arã. Aí a Bíblia Sagrada menciona que Terá, na sua viagem, chegou em um lugar chamado Arã, o mesmo nome do filho que morrera. Ali Terá parou, e ali Terá morreu. Quando Deus chama Abraão e diz: sai-te da tua terra, da casa do teu pai, da terra, e vai para a terra que eu haverei de te mostrar. O que Deus está dizendo a Abraão: sai do lugar que paralisou o teu pai, sai do lugar que petrificou o teu pai. Você tem que entender que algumas oportunidades de Deus para a sua vida não estão na linha do mapa que você desenhou, e é você quem precisa ir. Tem alguém aí, sim ou não? Provoca o seu vizinho e fala com ele: escolha os ambientes certos. Observe uma coisa: Mefibosete era príncipe, mas estava em Lodebar. É só ler 2 Samuel 9. É príncipe, mas está em Lodebar. Não importa o seu tamanho, não importa o tamanho do seu sonho, não importa o que Deus lhe prometeu, se você ficar preso em Lodebar, você é príncipe, mas Lodebar é terra de miséria e dor. Então diga comigo assim: Deus vai providenciar a minha saída de Lodebar. Você é imbatível no lugar certo. Você é imparável no lugar certo. Discirna os ambientes onde você vai. A provisão de Deus, ouça o que eu vou lhe falar, a provisão de Deus lhe é assegurada, lhe é garantida quando você está no lugar que Ele te designou. Deus chama Elias e diz: vai para a beira do ribeiro, lá você bebe de água. E eu como o quê? Fica tranquilo que eu já ordenei aos corvos que vão te levar comida. Quando o ribeiro secou, Deus diz a Elias: agora sai daqui, vai para Zarepta, porque lá eu ordenei a uma viúva pobre. Irmão, no contexto de Israel, além de viúva, pobre, Deus não estava sendo resposta para Elias apenas, Deus estava sendo resposta para a viúva. E Elias vai para um lugar deserto, árido, lá no recôndito, onde ninguém vai, para a casa de uma viúva pobre, e não faltou azeite na botija, nem farinha na panela. Presta atenção, deixa eu mudar um pouquinho a rota aqui. Dinheiro também é geográfico.
A provisão tem endereço. João 21, trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Pela manhã, quando Jesus chega, de manhã, Jesus diz: lançai a rede do outro lado. É mais ou menos assim: ô mestre, se nós não pegamos nada à noite, porque pescar é à noite, não é de dia. Se nós não pegamos nada à noite, vamos pegar agora. Jesus diz assim: vai pescar no lugar certo. E eles vieram com uma grande quantidade de peixes. A Bíblia diz que eles trouxeram 153 grandes peixes. Há uma escola, uma teoria que diz que 153 grandes peixes ali não é a quantidade de peixes que eles pegaram, mas porque no mar da Galileia, nos dias de Jesus, havia 153 espécies de peixes. Ou seja, de todas as espécies eles trouxeram na rede, porque quando você está no ambiente certo, a provisão é direcionada para a tua vida. Então levante a tua mão comigo assim, por favor, e diga comigo: eu declaro a minha mente aberta, a minha visão aberta, para eu entender onde está a provisão. Aproveite as oportunidades. Terceiro lugar, se você quer aproveitar bem as oportunidades, escolha as companhias certas. Moças, rapazes, até com quem você casa define muito da sua prosperidade. Está namorando com um caba preguiçoso, que come e dorme, não faz mais nada na vida, não consegue arrumar a gaveta de cueca. Ah não, pastor, mas quando casar muda. Não muda, estou te avisando. Depois não diga que Deus não levantou um profeta para te alertar. Ela é uma preguiça da molesta. Tem mais piolho na cabeça do que cabelo. Eu não vou nem falar o resto, porque eu estou num culto domingo à noite, transmitindo, eu vou preservar. Aí o caba diz assim: ah, pastor, mas é tão linda, quando ela casar, ela muda, os piolhos vão mudar para a tua cabeça. Lerdo. Entenda. Escolha as companhias certas. Presta atenção. Ambientes certos com pessoas erradas comprometem o teu projeto. É preciso entender. Veja só, os momentos mais especiais da vida de Jesus. Jesus tinha uma multidão que lhe seguia, Jesus tinha discípulos que lhe acompanhavam, Jesus tinha apóstolos que ele treinava. Mas os momentos mais especiais da vida de Jesus não estavam todos os apóstolos, só estavam Pedro, Tiago e João. Porque tem pessoas que não estão preparadas para as oportunidades que o Senhor quer gerar para a sua vida. Observe que Mefibosete é príncipe, mas está em Lodebar, na casa de Maqui, segundo Samuel 16. Aí Davi pergunta para Ziba. Quem é Ziba? Alguém que é servo do palácio. Jonatas, porventura, tem algum descendente para que eu possa honrar por causa da minha aliança com ele? Ziba diz: sim, tem um filho, mas é aleijado. Por que Ziba diz, mas é aleijado? Porque a lei mosaica estabelece certas limitações para pessoas que tinham limitações físicas. Davi manda buscar e honra a Mefibosete, e dá a Mefibosete tudo aquilo que era de Saul e de Jonatas.
Mefibosete sai de Lodebar, vem para o palácio e ficou rico, mas olha para mim, estava perto de gente errada. Lá na frente, quando Absalão dá um golpe no reinado do pai, o próprio Ziba, que havia falado de Mefibosete para Davi, vem agora para Davi e mente. Ele traiu a Mefibosete, de modo que Davi entregou a Ziba toda a propriedade que havia sido dada a Mefibosete. Se você estiver no lugar certo, mas com companhias erradas, elas vão tomar aquilo que Deus te deu como oportunidade. Então, fica criterioso, fica chato, fica cri-cri. Tem gente que não serve para andar com você, porque não está alinhado com o propósito que Deus tem na sua vida. Meu avô dizia: me digas com quem tu andas e eu te direi quem és. Também dizia: quem com porcos se ajunta, farelo come. Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Se você quer aproveitar bem cada oportunidade, decida com quem você anda, decida com quem você faz amizade, decida quem são as pessoas que vão entrar na sua casa, no seu carro, na sua vida. Vigia. Tem alguém na área aí? Alguém pode dizer amém? Ah, pastor, mexeu nas minhas amizades, não gostei. Tu é que sabe. Só estou te avisando. E estou avisando à luz da Bíblia. Mas se você quer aproveitar bem cada oportunidade, descubra seu propósito. Frequente os ambientes certos. Ande com as pessoas, com as companhias certas. Já vou terminar. Terceiro lugar, para aproveitar bem cada oportunidade, viva o efeito esponja. Não entendi, pastor. Está no ambiente certo e está com as pessoas certas, absorva tudo. Obviamente, eu tenho uma ideia para te dar. Desenvolva o senso de filtro. Seja filtro, seja esponja. Em alguns ambientes você não pode ser esponja, seja filtro. Para de ouvir tudo que diz e acreditar em tudo que te vendem. Para de querer a vida do Instagram. Para de querer a vida dos outros, seja filtro. Mas se o ambiente que você está é o ambiente adequado e as pessoas são saudáveis, seja esponja, aprenda. Aprenda tudo que você puder. Jesus dedicou 3 anos para ensinar os seus discípulos, 3 anos e meio. Paulo diz aos irmãos de Éfeso, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 31: não vos esqueçais que por 3 anos e meio admoestei com lágrimas a cada um de vós. Aprenda tudo o que você puder, até aquilo que não serve para agora, pode servir depois. Pastor, para que eu vou aprender a falar russo? Eu moro em Feira de Santana. Daqui uns dias pode surgir uma oportunidade de você ganhar dinheiro, ganhar um emprego, fazer uma viagem que vai precisar falar russo. Empresário me ligou um dia desses, aqui em Feira de Santana: pastor, o senhor conhece alguém que fala chinês? Eu disse: não seria mandarim? Ele disse: eu não sei falar esses negócios não, eu sei que tem que conversar com os chineses. Eu disse: não conheço ninguém. Ele disse: estou precisando de alguém que fale mandarim, só para ir comigo diante do juiz, ler um contrato que está em mandarim, e eu vou pagar só para isso, eu vou pagar bem. Quando ele me disse o valor que ia pagar, eu falei: me dá 30 minutos que eu vou aprender mandarim. Entende? Você precisa
desenvolver-se. E desenvolver-se é andar com gente que sabe mais do que você, que tem uma visão mais ampla do que a sua, que já passou onde você está passando, porque essas pessoas vão te ensinar. Quando a oportunidade chegar, você estará preparado para ela. Provoca o seu vizinho, fala com ele aí, seja esponja. Agora diz para ele assim, mas usa o filtro. Penúltimo lugar, se você quer aproveitar bem cada oportunidade, crie as oportunidades. Gente, às vezes você tem que sair do comodismo e atravessar a Macedônia para ir ver a oportunidade do outro lado do pasto. Tem gente que não arreda do lugar, se não vou ganhar quanto? E se eu te disser que tem bens que você ganha que não são compráveis? E se eu te disser que há companhias que você pode ter, que a questão não é quanto você vai ganhar, mas como você vai voltar? Crie oportunidades, presta atenção. Enquanto 10 espias, Números 13, disseram, a terra é boa, mas os habitantes são gigantes, eles devoram moradores, nós não temos condição de morar lá, Deus não falou tudo. Josué e Caleb diz, os habitantes são gigantes, mas o Senhor está conosco, e se Ele se agradar de nós, Ele nos fará possuir a terra. Resultado, os 10 morreram e não entraram. Josué e Caleb entraram na terra. Você pode criar oportunidades favoráveis para a sua vida. Como? Jó 19:25, tenha confiança. Eu sei que o meu Redentor vive. O negócio está ruim, está pesado, estou passando um perrengue miserável, mas o meu Redentor vive, e um dia Ele se levantará sobre a terra. Permaneça confiante no Deus que vai mudar a situação atual da sua vida. Crie a sua oportunidade com esperança. Jó capítulo de número 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, eu ainda esperarei no Senhor. Está difícil, mas enxerga depois da nuvem, enxerga depois da noite escura. Para de olhar apenas para a semente, veja dentro dela. Quem tem uma semente tem mais do que uma semente, tem uma árvore. Quem tem uma árvore tem mais do que uma árvore, tem um pomar. Quem tem um pomar tem mais do que um pomar, tem uma floresta. A questão é como você está olhando e alimentando o seu sentimento em relação ao que você tem. A Bíblia diz em Zacarias, não desprezeis os dias das coisas pequenas. Ah, mas lá em casa só tem um resto de azeite na botija. O profeta diz, vai, pega vasilhas emprestadas com todos os teus vizinhos. Por quê? Porque onde você vê um copo meio vazio, Jeová vê um copo meio cheio. Pode ficar tranquilo, irmão Alisson, o Caminha já fez isso comigo. Aí, ó. Vitória um dia desse partiu correndo ali. Quando ela viu que eu vinha, ela fez assim. E eu fui. Não era para eu ter ido. Ela partiu lá, fez a volta. Quando chegou no colo da mãe, olhou para mim e ficou rindo e tirando onda com a minha cara. Crianças têm o desejo de conquistar, e quando ela descobre que ela pode correr, em vez de andar, ela corre. Nós, quando estamos tomados de falta de fé, conseguimos correr, mas deitamos. Não é por acaso que Jesus nos manda que nós devemos aprender com eles. Deseje a multiplicação. Na parábola dos 10 talentos, a
Bíblia diz que quando o Senhor entregou 5 talentos para um, está escrito assim: logo saiu e foi granjear. Você recebe a oportunidade e não sai para granjeá-la. Deixa eu te falar, confia em Deus, que o seu pouco vai se tornar muito. A multiplicação não vem da abundância, a multiplicação vem da fé em Deus. O milagre vai acontecer, não porque você tem o barco cheio, mas porque você tem Jesus do barco. Aprenda alguns princípios que eu te compartilho. Pare de ser mero espectador, seja multiplicador. Pare de ser observador, vá além do aplauso, faça alguma coisa. Se você quer ver a multiplicação, seja um canal de multiplicação. Jesus perguntou, alguém chegou para Jesus e disse: manda essa multidão embora, eles estão vindo atrás de nós e já é tarde. Jesus disse: manda a multidão embora não, Mateus 14, dá-lhe voz de comer. E alguém chegou e disse: dá de comida como para eles? Senhor, se nós tivéssemos aqui 300 denários, não seria suficiente para dar comida para essa multidão. Chega um menino com 2 pães e 5 peixes. Ele se tornou agente de multiplicação. Deus quer que você seja agente de multiplicação. O problema é que muitas vezes você vê a oportunidade de semear a multiplicação e você recolhe. Aí você perde a oportunidade de alcançar o lugar que Deus te deu. Quem quer viver a multiplicação faz assim. Deixa eu dizer mais uma coisa, então coloca a vida em ordem. Como assim, pastor? Jesus chama os discípulos e diz assim: manda a multidão sentar em grupo de 50 e 100. Você já imaginou mandar 5.000 pessoas sentarem em grupo de 50 e 100? Você já imaginou mandar gente com fome sentar no lugar deserto sem dizer o que é que vai acontecer? Como é que anda a sua gaveta, a sua mesa, a sua casa, a sua vida? Coloca em ordem. Deus vai multiplicar a partir daí. Então, viva a compaixão. Vai além do número. Preste atenção, não se trata apenas de quantidade, se trata de justiça, qualidade e eficiência. Se você tiver quantidade e não souber o que você tem, você não tem nada. Charles Spurgeon, e eu termino. Charles Spurgeon, para quem nunca ouviu falar, foi um dos maiores pregadores da história da igreja. Ele é conhecido até hoje como o príncipe dos pregadores. E conta-se que ele foi chamado para orar por uma senhora numa região muito desfavorecida, na cidade de Londres, numa região muito pobre. E Spurgeon foi lá orar por aquela senhora, e quando ele chegou, era um barraco, e ela morava em cima de um esgoto a céu aberto. E Spurgeon começou a perguntar qual era o problema dela, por que ela estava naquela situação. E enquanto observava, ele viu um quadro pendurado na parede, fincado num prego na parede de madeira, e ele levantou para ler o quadro. E quando ele terminou de ler o quadro, ele perguntou para ela: quem lhe deu esse quadro? Ela disse: a minha mãe trabalhou cuidando de uma senhora muito nobre em Londres, e trabalhou muitos anos cuidando dessa senhora, e a minha mãe morreu cuidando dessa senhora, e quando a minha mãe morreu, ela me pediu que eu continuasse o serviço dela, e eu passei a cuidar daquela senhora, e aquela senhora morreu também, e eu passei a cuidar da filha daquela senhora, e a filha daquela senhora adoeceu de um mal incurável e morreu. Mas antes de morrer, ela me entregou esse papel enroladinho e amarrado com a fita, e me disse que era meu. Eu achei tão lindo que eu mandei colocar numa moldura e pendurar ali. Spurgeon perguntou para ela: a senhora sabe ler?
A mulher disse: não, eu não sei ler. E a senhora nunca pediu a ninguém que lesse esse papel para a senhora? Não, nunca pedi. Pois muito bem, a senhora de quem a senhora cuidou era uma senhora de família nobre de Londres. Esse papel que ela lhe deu é um testamento. A senhora é dona de castelo, a senhora é dona de fazenda, a senhora tem muito ouro guardado no banco. Era alguém rico vivendo na miséria. Porque quando você tem a oportunidade, mas não sabe ler a oportunidade, você não muda de nível. A oportunidade está na tua porta, mas você não entende que é mais do que número. Então, em nome de Jesus, seja um agente de transformação. E eu concluo dizendo: nunca se afaste de Jesus. Não importa o que Ele vai te dar, o quanto você vai crescer, nunca se afaste de Jesus. Há pessoas que, quando alcançam o que desejam, esquecem quem lhes deu a oportunidade. Aproveite bem cada oportunidade que Deus te dá, e te lembra que a fonte de toda a bênção é o Senhor. Não se afaste de Deus. E sai daqui hoje entendendo que cada vez que Deus te dá algo, Ele também te dá uma missão. Observe isso. Todas as vezes que Deus lhe der uma oportunidade, Ele vai colocar alguém trilhando o seu caminho, para você ser uma bênção na vida desse alguém. Entenda uma coisa: você é resposta da oração de alguém. Muitas vezes Deus cria a oportunidade para você, não por você, mas porque outra pessoa orou e está precisando, e Deus vai fazer o cruzamento no caminho, para que você seja a resposta da oração daquela pessoa. Deus vai usar você como resposta da oração de alguém. Então, aproveite bem cada oportunidade, fique atento, mas escolha com quem serão as suas companhias, o lugar que você vai, defina seu propósito, assimile o que é bom, filtre o que não é seguro, e comece a multiplicar a oportunidade que Deus lhe deu. Fica de pé quem puder, por favor. Aproveita bem as oportunidades do Senhor. Deus é surpreendente, Deus é extraordinário. Ele quer abrir caminhos e portas para a sua vida, porque Ele é o Senhor que cria oportunidades para os seus servos. O que eu vejo muitas vezes são crentes achando que a bênção é uma poção mágica, esperando que as coisas aconteçam sem que haja planejamento, determinação, foco e execução. E aí é o que eu disse terça-feira passada. Aí o camarada olha para quem conseguiu e diz assim: ah, se Deus me desse essa sorte. Nós chamamos o sucesso do outro de sorte, sem conhecermos quais foram as porteiras pelas quais ele teve que passar para chegar ao que você chama de sorte. É preciso que nós estejamos atentos aos métodos de Deus, à forma de Deus. Abracemos as oportunidades que Ele nos dá. Conheci um empresário no Rio, já o conheci com 94 anos, libanês, um dos pastores da Assembleia de Deus de Madureira, no Rio de Janeiro. E ele me disse, quando ele chegou no Rio de Janeiro em 1930 e alguma coisa, desceu do navio no porto no Rio de Janeiro, e ele disse que estava com fome, sem dinheiro e não sabia falar o idioma. E ele se aproximou de um senhor que tinha uma loja de roupa e vendia roupa na calçada, e ele pediu ao senhor dinheiro
para comprar comida. E o Senhor falou com ele: dinheiro para comprar comida eu não te dou, mas eu te dou uma camisa para você vender quando os trabalhadores saírem do porto. E o Senhor deu para ele uma camisa, e ele foi lá, e no porto, quando os trabalhadores saíam, ele falou: essa camisa para eu comprar comida. E um dos trabalhadores do porto comprou a camisa. Ele pegou o dinheiro, voltou na loja, pagou a camisa, tirou uma ponta para comprar a comida e comprou mais 2 camisas. Voltou para o porto no outro dia: compra a camisa para eu ter dinheiro para comprar comida. Vendeu 2 camisas, voltou na loja, comprou 5. Até aí ele me contou em detalhes. Ele diz: daí em diante, pastor, Deus começou a me abençoar. Quando eu o conheci, ele era o dono de uma das maiores indústrias têxteis do Brasil. Na sua casa tem roupa de cama, toalha, pano de prato, da indústria dele. Ele diz que mais de 30 anos depois, um dia ele passando no Rio de Janeiro, encontrou aquele senhor na porta da loja, já bem velho. E ele parou e disse: eu quero falar com o senhor. E o senhor ficou assustado, porque a essa altura o Rio de Janeiro já estava vivendo ondas de violência. E ele disse: pode ficar tranquilo, o senhor não lembra de mim, mas eu não poderia lhe esquecer. Eu me tornei um grande empresário, porque o senhor me deu, em vez de comida, uma oportunidade. Deus quer te dar oportunidades. Você precisa estar aberto a elas. Eu quero orar contigo agora, e eu quero pedir: venha à frente. Não vem todo mundo, só se você está dizendo assim: Senhor, eu preciso discernir a oportunidade. Ou você está dizendo assim: Senhor, eu quero uma oportunidade extraordinária ainda esse ano, porque eu vou entrar 2026 vivendo ocasiões novas, vivendo oportunidades novas. Vem à frente, porque eu quero orar por você. Deus vai abençoar o teu negócio, Deus vai abençoar o teu sonho, Deus vai abençoar a tua barraquinha de coentro. Deus vai tirar toda a maldição que foi lançada contra a sua vida. Vai mudar o seu quadro. O Senhor vai te colocar na linha que Ele planejou, e você vai cumprir teu propósito. Agora, em nome de Jesus, não deixa ninguém manipular você. Não vai dar certo, tá difícil. Ah, pastor, mas se o vizinho fechou, então como é que eu vou aguentar? Você não é o vizinho. Ah, mas tá todo mundo em dificuldade. Lembra da frase da mãe: você não é todo mundo. Toma posse disso. Você serve ao Deus das oportunidades. Aliás, os judeus oram uma oração que eu gosto dela. Diz assim: ó Deus dos novos começos e das novas oportunidades, eis-nos aqui outra vez. Pastor, eu estou numa crise tão grande que eu já perdi a alegria de viver. Eu já pensei besteira. Pensa não. Em vez de olhar para o fundo do poço, olha para as nuvens. Deus está sentado acima delas. Pai, eu te clamo por estes que estão aqui no templo. Eu te clamo por estes que vieram aqui à frente. Eu te clamo, Senhor, por aqueles que estão no culto online. Tem gente aí, Senhor, só esperando que uma oportunidade de milagre se manifeste, para que ele saia da condição que está, da crise que se encontra, da insegurança e da instabilidade que está vivendo. Tem gente aqui, Senhor, que nem dormiu a noite passada,
e não teve ânimo para comer hoje meio-dia, mas nós cremos no Deus que deu carta branca para aqueles que creem no seu nome, e nós nos apropriamos da tua palavra para dizer que nenhuma arma forjada contra o teu servo e contra a tua serva prosperará, e que nenhuma palavra maldita pronunciada contra o teu filho prosperará. Nós declaramos agora, Senhor querido, o teu servo com a visão aberta, com o coração sensível, para discernir as oportunidades que chegarão e saber aproveitá-las, e afasta os oportunistas, afasta os exploradores, afasta, Senhor, o devorador, afasta, Senhor, toda maldição. E eu declaro na autoridade de Jesus, dezembro, um mês de construção de plataformas. O Senhor vai montar a estrutura, o Senhor vai dar a ideia, o Senhor vai dar o recurso, e teu servo, tua serva, vai encerrar o ano testemunhando que o Senhor entrou na sua história e mudou o seu cenário para a honra e a glória do seu nome.
vértigo de seda. Mi calma se queda. Tu piel me provoca, mi alma te toca, mi voz invoca, tu luz sofoca. La noche suspira, mi mente conspira, tu sombra delira, mi calma se vira. Vértigo de seda, mi pecho en caída, tu culpa metida, mi fe prendida. Cada paso te nombra, mi alma en la sombra, tu beso me asombra, mi calma se alfombra, el aire me atrapa, mi pecho se escapa, tu nombre me tapa, mi voz se desmapa. Vértigo de seda, mi trama encendida, tu luz prendida, mi piel vencida. Vértigo de seda, mi alma completa.